Amém, irmãos? Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Todos encontraram? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta: se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Sexta-feira abençoada. Vamos orar a Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós te adoramos, meu Deus. Nessa noite nós te glorificamos, nos rendemos a Ti nessa noite, porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, e o Senhor é aquele que age nas nossas vidas. Por isso, meu Deus, nessa noite, venha tocar sobre nós, venha tocar sobre as nossas famílias, meu Deus. Venha destruir as armações de Satanás contra as nossas vidas, os planos arquitetados do diabo contra a nossa vida, Senhor. Libera os teus anjos, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a nosso respeito. Senhor, dá ordem aos teus anjos agora a nosso respeito, guerreando em nosso favor, meu Deus, nas regiões celestiais e em todos os lugares, nas nossas casas, nas nossas famílias, meu Deus, destruindo agora toda ação de Satanás, toda ação das trevas contra as nossas vidas, meu Deus. Quebra todas as obras contrárias, quebra as amarrações, quebra as palavras contrárias, destrói agora, Senhor, todo o mal, porque agindo o Senhor em nosso favor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, nesta noite, nós repreendemos todo o poder das trevas, toda a ação das trevas contra nossas vidas, contra as nossas famílias, e pedimos o sangue de Jesus sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, como o sangue do Cordeiro estava ali no Egito, sobre aquelas famílias, Senhor, que o sangue de Jesus esteja sobre nós, sobre as nossas famílias, meu Deus. Destrói agora tudo que é contrário às nossas vidas e abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, em nome de Jesus, e vamos aplaudir o Senhor nessa noite, porque Ele está neste lugar. Jesus está nesse lugar, querendo, você acreditando ou não, Jesus está neste lugar, meu irmão. Porque a palavra diz assim: onde 2 ou 3 estão em meu nome, eu estou presente. Então Ele está presente porque essa palavra é fiel e verdadeira. Palavra fiel e verdadeira, como está escrito aqui, ó, palavra fiel e verdadeira é essa. Fiel
e verdadeira para mudar a história da sua vida. Para mudar a história da sua vida. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Que Deus maravilhoso que nós temos, né? Você quer ver as maravilhas de Deus na sua vida? Quer? Olha para o seu passado. Olha para onde Deus tirou você. Olha o que Deus já fez por você. Só de você olhar para o passado e ver tantas coisas que Deus já fez por nós, já é motivo de nós ficarmos alegres. Às vezes nós pensamos, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, Deus, eu quero tal bênção, eu quero... Sempre queremos, né? O homem é assim, nós sempre queremos, esse é um dos nossos defeitos, nós sempre queremos, mas às vezes não paramos para pensar, não olhamos para trás, o que Deus já fez tanto por nós. O que Deus já fez por mim, por você, pela sua família, pela minha família. Deus é fiel. Deus é fiel. 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Está ali na tela para nós lermos. Muitos conselhos da palavra de Deus, muita direção para nós. A palavra de Deus, ela é toda conselho, ela é toda direção, né? E muitas vezes nós falhamos. Às vezes muitas coisas que acontecem na nossa vida, você pode notar, eu também posso notar, que é quando nós não estamos de acordo com a palavra fiel de Deus. Muitas coisas que aconteceram na minha vida, depois eu parei para pensar comigo mesmo e falei, se eu tivesse feito da forma como que Jesus ensina, eu não estaria passando por isso hoje. Então, muitas consequências, muitas pedras que eu tropecei na minha vida, foi falta de ter consultado a palavra de Deus, falta de ter consultado a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Você ouve isso todo dia, nós estamos ouvindo a palavra de Deus todo dia, e muitas vezes deixamos de praticar a palavra, né? Às vezes nós somos como crianças que ouvem e depois volta a praticar aquilo mesmo, aquilo que não era para praticar, os nossos velhos costumes, os costumes do velho homem. Mas nós somos nova criatura, meu irmão. Quando a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, se você está em Cristo e você não é nova criatura, se eu estou em Cristo e não sou nova criatura, eu não estou em Cristo então. Porque se a palavra fiel e verdadeira diz que se eu estou em Cristo eu sou nova criatura, eu tenho que ser nova criatura, eu tenho que lutar para ser essa nova criatura, eu tenho que lutar contra as minhas forças. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando, a palavra de Deus está nos direcionando, nos convidando e nos direcionando a fortificar na graça que há em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo há abundante graça. A graça você conhece bem, mas eu vou repetir para você nessa noite, é o favor imerecido. A graça é tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Na graça há milhões de bênçãos ali na graça de Jesus Cristo, porque quando ele foi para a cruz, imagine agora, Jesus ele foi para a cruz, a Bíblia diz que ele levou as nossas enfermidades na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus ele pagou pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus ele nos reconcilia novamente com Deus. Ele abre agora um caminho novamente para nós termos comunhão com Deus através do seu Espírito Santo. Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Porque todos os homens estavam separados de Deus. Nós estávamos separados de Deus. Então, se você for meditar, se você parar e for meditar e for pensar o que é a graça, o que realmente é a graça, talvez você não parou ainda, meu irmão. Talvez você ouve a palavra de Deus todo dia, mas você não parou para pensar, para meditar o que realmente é a graça. Se você parar e pensar nisso, você vai ver que é algo grandioso. É algo grandioso se você entender a graça de Deus na sua vida, o que Deus fez por você.
É algo maravilhoso, é algo grandioso, é muitas bênçãos contidas, mas na nossa fraqueza nós somos tão fracos que às vezes a gente não para meditar na grandiosidade das coisas de Deus. Isso nós precisamos parar e realmente meditar, levar a sério essa palavra e pensar naquilo que ela diz, naquilo que ela traz para a minha vida e para a sua vida. É algo grandioso. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Fortificar na graça é conhecer a graça, é colocar a graça em prática nas nossas vidas, é entender o que aconteceu na cruz do Calvário, é entender o que aconteceu nos feitos de Jesus, é entender aquilo que Jesus nos trouxe, a sua graça, o favor imerecido. Pela graça nós somos salvos mediante a nossa fé, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. É por ela que nós somos salvos. A graça trouxe salvação a todos os homens. Todos os homens têm a oportunidade de salvação através da graça de Cristo. Não existe ninguém, o inferno está cheio de pessoas. Muitas pessoas estão indo para o inferno, mas todos têm a oportunidade, porque a graça ela é para todos aqueles que querem receber Jesus e ter a graça em sua vida. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é o instrumento pelo qual você toma posse da graça. A fé é o instrumento pelo qual você segura a graça na sua vida. É somente por ela que os homens podem ser salvos. Como Jesus disse, e você conhece bem, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe por quê, meu irmão? É impossível eu e você ir para Deus. Por isso Deus teve que vir a nós. Era impossível o homem voltar para Deus, é impossível o homem se salvar. Deus, ele veio salvar o homem. É impossível. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 25. É impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Mateus capítulo 19, versículo 25, está escrito assim: e os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Aí Jesus vai responder assim no versículo 26, e Jesus olhando para eles, Jesus olhou para eles assim, observou eles um pouco e falou assim, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. É impossível, meu irmão, para o homem se salvar, não tinha como ele se salvar. Jesus ilustrou isso em diversas passagens, Jesus ilustrou isso em parábolas. Quando você vê a parábola do bom samaritano mesmo, ela mostra, se você entender aquela parábola, você vai ver que aquele samaritano ele representa Jesus que vai buscar aquele pobre pecador destruído. Se você ler aquela parábola e entender ela, você vai ver que aquela parábola ela tem alguns personagens ali interessantes. Um homem que sai de Jerusalém para Jericó. Jerusalém significa bênção. Jericó é uma cidade maldita, maldição. Aquela parábola ali, ela está contando o caminho que o homem fez ao sair do Éden. Ele sai da bênção para a maldição, quando o homem vira as costas para Deus. Esse homem que a parábola fala, que saiu de Jerusalém para Jericó. E quando aquele homem cai em poder de ladrões, salteadores, o que rebenta o homem? O que deixou aquele homem rebentado? O que rebenta o homem chama-se pecado. É pecado que rebenta com qualquer um. O pecado arrebenta. Você pode ver que todo mundo está, esses homens que estão na miséria, na sarjeta, você pode ver que é grandes pecadores contra Deus. Quando Adão e Eva saem do paraíso e peca, o pecado arrebentou eles. Trouxe enfermidade, trouxe doença, trouxe tudo. Tudo de ruim na vida do homem entrou pelo pecado, entrou pela desobediência, até a morte. Até a morte entrou pela desobediência. Para você ver que o pecado é tão grave, né? Então, aqueles ladrões representam o pecado que arrebentou com o homem e deixou ele morto, caído.
Quem tinha a obrigação de levantar o homem, de trazer o homem para Deus, era a religião. A religião tinha esse compromisso. Ela que tinha que ligar o homem a Deus. Esse é o trabalho da religião. Ligar o homem a Deus, mas a religião foi falha. Porque você vai ver que quando o homem está caído na estrada, as duas figuras que passam é os dois principais da religião, que é o sacerdote e o levita. O sacerdote e o levita. Os dois que passam. E todos os dois olham e viram as costas. Esse é o papel da religião. Jesus ilustra. Se você for olhar as parábolas de Jesus, elas ilustram a verdade clara. Clarissimamente. Está lá o pecador caído, arrebentado pelo pecado, que é os ladrões. A religião passa, o levita e o sacerdote passam, não fazem nada, porque a religião era incapaz. Mas aí Jesus teve que vir. Por isso Jesus larga a sua glória. Então o samaritano, que a Bíblia diz que ia em seu caminho, porque aquele ali é o caminho dele. O levita e o sacerdote passavam por ali ocasionalmente. Mas o samaritano, ele ia no caminho dele, era o caminho dele. Foi um caminho escolhido por ele. E aí ele vai e pega aquele homem, e põe na sua cavalgadura, e aí ele deixa uma pista para nós. Ele deixa uma pista para nós, para a gente descobrir quem é esse samaritano. Ele deu uma pista para nós. Ele vai e coloca azeite e vinho. E aí você sabe quem é esse samaritano? Aquele que derramou o sangue e deu o seu espírito para nos ligar a Deus. Claramente, as parábolas de Jesus, interessante, né? Como Jesus fala claramente, se você parar e pensar e analisar, você vai ver claro o que Jesus tem falado. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Jesus Cristo. É só pela graça. Aos homens, a nós, a mim, é impossível eu voltar para Deus. Por isso Jesus teve que vir nos buscar. Na sua grande misericórdia. Essa é a graça de Jesus Cristo. Vem nos buscar do pecado que nos arrebentou. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens. Então o pecado trouxe morte. Quando você fala que, quando a gente fala, nós comentamos que o pecado trouxe morte, aí a gente pensa a morte física, a pessoa indo para o caixão. Também, meu irmão, mas é morte em todas as áreas. O pecado, ele destrói todas as áreas. Ele traz a morte física também. E a morte eterna também. É tudo quanto é tipo de morte que você vê, tem no pecado. Uma certa vez eu ouvi uma mensagem que o homem, nessa mensagem ele falava assim, ele chegou na porta de um bar, e olhou para a porta do bar assim, e começou a pensar. Aí ele falou assim, essa porta desse bar é uma porta tão pequena. E essa porta, ela é tão pequena e ela tirou coisas tão grandes da minha vida. Por essa porta passou a minha saúde, por essa porta passou o meu casamento, passou os meus filhos, passou tudo. O homem na sarjeta, por ter entrado na bebida alcoólica e por ter perdido tudo, ele chega e olha para a porta do bar e fica pensando quanta coisa boa, quanta coisa grande na minha vida passou por essa porta. Porque ele, ao procurar o pecado, a bebida alcoólica, a prostituição, o pecado, ele foi perdendo tudo. E por ali passou tudo. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Aos homens era impossível, mas para Deus tudo é possível. Jesus Cristo, ele nos vivificou de novo. Ele pegou aquilo, a sua dívida, quanto que é? Ele pegou a sua dívida e cravou na cruz. Ele pegou a minha dívida e a sua dívida e cravou na cruz. Essa é a graça. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus diz. E nós estávamos
mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, nos vivificou. A graça, ela traz vida novamente. A graça, ela nos vivifica, né? Isso é avivamento. Avivamento pela graça. Nos vivificou juntamente com Ele, perdoando todas as nossas ofensas. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. O pecado que estava conduzindo o homem para o inferno, o pecado que estava conduzindo o homem à destruição, Jesus veio e tomou esse pecado daqueles que o receberam. Porque todos aqueles que recebem Jesus são transformados em filhos de Deus, são herdeiros, tornam-se herdeiros da promessa. Você recebeu Jesus, você já é filho, e o filho tem a promessa. O filho tem a promessa no testamento, filho tem direito, filho tem herança. Então você se torna filho. E quando nós estávamos mortos aí, como aquele homem caído ali, ele nos vivificou novamente. Pegou a sua dívida lá, a sua cédula de dívida, é um cheque de pecado, ou uma promissória, vamos fazer uma ilustração aqui para entender melhor. Ele pegou, ele tomou de você esse pecado e cravou na cruz, e levou sobre si, pagou os nossos pecados. Isso é a graça, meu irmão, isso é graça. A graça, ela é maravilhosa. A graça, ela é antes da lei, né? Muitas pessoas acham que a graça veio depois da lei. Não, a graça, ela vem, a graça é eterna. A graça, ela vem muito antes da lei. Abraão, ele foi salvo pela graça. A graça de Deus. Tu, pois, fortifica-te na graça. Jesus nos convida a fortificar, a entender a graça, a estudar sobre a graça, a conhecer a graça de Deus, para que nós possamos possuir, tomar posse das bênçãos que estão na graça de Deus para mim e para você. Então conheça a graça, estude sobre a graça de Deus, procure saber o que está na graça, o que é a graça de Deus. Isso é fortificar na graça, isso é conhecer, conheça os seus direitos. Conheça os seus direitos, meu irmão. Conheça os seus direitos, conheça as promessas de Deus, conheça a graça de Jesus Cristo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem aos outros. Agora, o que a Bíblia está falando? Conheça a graça, mas não guarde só para você, não. Conheça Deus, mas não guarde só para você, não, meu irmão. Um evangelho só será boas novas se for pregado. Um evangelho parado não é boas novas. Porque quem o recebeu para ser boas novas na vida dele, se ele é parado? Então, um evangelho só será boas novas quando for pregado. Ninguém segue um carro estacionado. Um carro estacionado não vai a lugar nenhum. Um evangelho estacionado não é boas novas, mas um evangelho pregado é boas novas na vida daquele que o recebe. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes? Olha a responsabilidade do apóstolo aqui. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes? Coisa boa. Foi coisa boa que ele ouviu. Entre muitas testemunhas ainda, né? Ele fala assim, você ouviu entre muitas testemunhas, são coisas boas, você ouviu o evangelho de Cristo. Confia, passa para outros, para que ensinem, é uma ordenança de Jesus Cristo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordenança, ensina. Ensina, meu irmão, é um privilégio que você tem. Ensinar o evangelho é um privilégio. Ensinar o evangelho dentro da sua casa, no seu trabalho, por onde você tem a oportunidade, onde Deus cria a oportunidade para você. Porque assim, ó, o ímpio é assim, ele começa a conversar com o crente, não precisa falar nada. O ímpio, ele começa a conversar com o crente, ele puxa para a Bíblia. Ele mesmo vai puxar para a Bíblia. Ele mesmo vai começar a falar as coisas. É só você ficar caladinho e esperar.
Às vezes você quer falar de Deus para alguém, e aí você não tem oportunidade, espera, a pessoa mesmo começa a puxar a conversa com você. Na maioria das vezes será assim, a oportunidade será criada para você falar de Jesus Cristo com sabedoria. Porque, meu irmão, é um privilégio para você. É um privilégio que os anjos não tiveram, os anjos não pregam o Evangelho. Quem prega o Evangelho são homens. Quando o anjo chegou lá na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, ele falou assim, vai lá chamar Simão Pedro para mim falar umas verdades para vocês aqui. O anjo não falou, mas ele mandou chamar Simão Pedro. Eu vou ler Atos 10 aqui só para você ver como é um privilégio para você pregar o Evangelho. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Piedoso, era um homem piedoso, né? Isso quer dizer que Cornélio era um piedoso, é um homem que se compadecia do sofrimento dos outros e temente a Deus. E aqui você vai ver que na vida de Cornélio tem as duas principais coisas que Jesus falou. Jesus falou assim, toda a lei e os profetas estão nesses dois mandamentos, amar a Deus e ao próximo. Quando você vê Cornélio piedoso, isso é amor ao próximo, e temente a Deus, amava a Deus. Olha o resultado na vida desse homem. Viu um anjo dentro da sua casa. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Novamente você vai ver amor a Deus e amor ao próximo na vida de Cornélio. E este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas, de novo fala sobre amor a Deus e amor ao próximo, orações e esmolas. Você vai ver que a vida de Cornélio tinha isso, amor a Deus e amor ao próximo. E o anjo disse, as tuas orações, amor a Deus, e as tuas esmolas, amor ao próximo, têm subido diante da memória de Deus. Você quer que Deus olhe para você, ame a Ele e ame ao seu próximo. É isso que Jesus falou. Isso Jesus falou. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão Pedro, Simão que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. E ele te dirá o que deves fazer. E ele te... Por que o anjo não disse? É um privilégio seu, meu irmão. É um privilégio nosso. Por que o anjo não falou nada? O anjo falou, e ele te... Quem ia dizer? É um privilégio nosso. E ele te dirá. Ele te dirá o que fazer. Que maravilha, né? Então, pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, é um privilégio para homens. Nós, quando nos tornamos crentes mais velhos, nós corremos o risco de nos estacionar. Sabia disso? Nós corremos esse risco. Porque quando a pessoa está no primeiro amor, lembra de você no primeiro amor ali? Eu espero que o primeiro amor na sua vida seja a vida toda, como foi na vida de Paulo. Então, no primeiro amor, as pessoas falam muito. Sempre estão falando de Deus os outros. E, às vezes ele toma uma cortada, às vezes as pessoas são ignorantes, mas ele não importa com aquilo, não. Ele começa a ser chato para aquele que está no pecado. Começa a ser chato. Mas é o primeiro amor. E que o primeiro amor seja sempre a sua vida toda, meu irmão, não um período. Não um período, sabe por quê? Jesus ele falou para uma igreja lá de Apocalipse. Em Apocalipse ele fala para uma igreja que ele tinha algo contra aquela igreja que ela tinha deixado o primeiro amor. E Jesus fala assim, ó, volte para onde você caiu, volte de onde você caiu. Então deixar o primeiro amor também é queda. É uma queda deixar o primeiro amor. É uma queda. Então é um privilégio que você tem, meu irmão, que aos anjos não foi dado, é pregar o Evangelho. E ele te dirá
Porque eu não posso, não foi permitido a mim, não foi permitido ao anjo, foi permitido a você. A você. Foi destinado a você, meu irmão, pregar o Evangelho. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos. Fiéis que sejam idôneos, para que também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Olha o que a Bíblia diz. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Pregar o Evangelho e estar na obra de Deus, meu irmão, não sempre vai ser maravilhas, não. Não é vem para Deus que tudo na sua vida vai ser maravilha, não. Não é assim, não. Não é assim, não. Porque também aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que estão em Cristo, podem sofrer perseguições, podem sofrer confrontos. Isso está na palavra. Se Jesus foi perseguido, se os profetas foram perseguidos, nós também podemos ser perseguidos uma hora ou outra. Palavras contrárias podem se levantar, perseguições podem se levantar. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. Olha o que a Bíblia diz. Sofrer as aflições como um bom soldado, porque um soldado, um bom soldado, ele foi chamado para uma batalha. Essa é uma incumbência, é uma batalha. Um soldado, ele foi chamado para uma batalha. Ele sabe que numa batalha há aflições. Numa batalha há vitória, mas também pode haver aflições. Então você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado, que nem sempre vai ser flores, nem sempre vai ser maravilhas. Muitas vezes as pessoas pregam, né, que se converteu será tudo maravilha. Não, meu irmão. Pode ter também perseguição. Pode ter. Mas você deve sofrer essas aflições como um bom soldado. Um bom soldado é aquele que sabe enfrentar qualquer terreno. O bom soldado é esse, como Paulo falou, eu aceitei em abundância, como aceitei em escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Um bom soldado é esse, que sabe que tudo ele pode em Jesus Cristo que fortalece. Isso é o que o próprio apóstolo Paulo diz. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Um bom soldado. Um bom soldado que não recua para as bandejas do mundo. Um bom soldado que sabe resistir às perseguições e ficar firme. Como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós estamos numa guerra. Nós nascemos dentro de uma guerra. E nessa guerra nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar e ficar sóbrios e ligados naquilo que está acontecendo, porque estamos numa guerra. Estamos em uma guerra. As trevas estão aí lutando contra a igreja de Cristo, e a igreja deve guerrear também contra as trevas. Já foi declarado que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Já foi declarado. Mas não quer dizer que elas não vão combater. Isso você tem que entender. Não prevalecer não é não combater. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas não está escrito que elas não combaterão a igreja de Cristo. Por isso a igreja tem que combater. A igreja tem que combater. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Satanás, uma das grandes armadilhas dele é embaraçar os cristãos com o negócio dessa vida, desse mundo, para atrair a atenção deles. Uma das tentações de Jesus foi mostrar todas as riquezas, todas as maravilhas desse mundo. Riquezas, tudo quanto é tipo de riqueza, tudo quanto é maravilha que você possa pensar, foi mostrado para Jesus, e tudo isso te darei se prostrado me adorares. Foi a fala de Satanás ao mostrar essas coisas. Mas Jesus, ele não se embaraçava com as coisas desse mundo. Jesus, ele fixava na obra a qual ele tinha de fazer. Ele se fixava nisso, ele não se envolvia com as coisas desse mundo. Ninguém que milita, qualquer um soldado, se está na guerra e ficar envolvendo com outras coisas, imagina um soldado lá na guerra, tiroteio para tudo quanto é lado, e ele lá no smartphone, mandando mensagem,
olhando vídeos. Imagina isso, imagina essa cena no campo de batalha. Na realidade, lá na guerra você não vê isso. Mas às vezes tem muitos crentes que estão assim, o inimigo está guerreando contra ele está lá. Em vez de estar guerreando com o joelho no chão, está orando, está tirando seu tempo para Deus, está buscando a Deus, está lá só. E ali você não vê, é no espiritual, mas as flechas, os ataques estão passando bem no espiritual ali, e ele não está vigiando. E aí muitas vezes ele pode ser atingido. Ele pode ser atingido pelo inimigo. Por isso, é preciso vigiar. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que ela estou para a... Eu não te ouvi, para a... Você pode aplaudir o Senhor? Quem que te alistou para a guerra, meu irmão? Jesus, Ele te chamou. Ele te chamou. E a primeira guerra que você vai enfrentar, quando você vem para Cristo, é contra você mesmo. É contra você mesmo. Jesus Cristo diz que do interior do homem, é do nosso interior, que surgem os maus desígnios, prostituições, adultérios, avareza, tudo de ruim, já está dentro do homem. Nós somos convertidos sim, mas temos uma carne. Temos uma carne aqui que quer o pecado o tempo todo. E a primeira luta sua não é contra o diabo, é contra a sua própria carne. Nem sempre será o diabo que vai tentar destruir você, não. Você tem desejos, meu irmão. Você tem desejo. Está dentro de nós. Somos convertidos, mas somos uma raça caída. Nós somos uma raça caída. É você lutar contra você mesmo. Quando Jesus Cristo diz assim, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Quando Jesus fala que nós temos que morrer para o mundo, morrer para nós mesmos, nós temos que morrer para essa carne nossa, que quer o pecado o tempo todo. E se ela for mais forte que você, vai te derrotar. Vai te derrotar. Paulo falou claramente isso. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, o desejo desenfreado. Aqueles que estão na prostituição, na droga, de tudo quanto é tipo de pecado que você imagina que acontece, é porque não estão freando a carne. Não conseguem frear a carne, não conseguem. Então, do interior do homem surgem esses maus desígnios. Jesus Cristo falou isso. Está dentro do homem. O que contamina o homem, quando os discípulos comiam sem lavar a mão, e os judeus chegaram e falaram assim para Jesus Cristo, a vossos discípulos, vocês comem sem lavar as mãos. Jesus falou, vou ensinar para vocês o que realmente contamina o homem. É claro que nós temos que ter higiene, certo? É bom ter higiene. Mas o que contamina o homem, que destrói o homem, muito mais do que qualquer coisa, já está dentro dele. Já está dentro da carne dele, já está dentro do coração do homem. Porque enganoso é o coração do homem. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que eu alistou para a guerra. Quem você quer agradar, meu irmão? Você quer agradar o seu coração? Dentro do coração do homem está cheio disso. E eu vou te falar para você, não é só lá fora não, tem homens de Deus. Se não vigiar, já era. Se não vigiar, já era. Você lembra de Geazi, moço de Eliseu? Era um homem de Deus. Era um homem que andava com o profeta. Mas dentro do coração dele, havia um desejo ali que estava escondido. Porque, meu irmão, é assim, às vezes acontecem as coisas da seguinte forma. O que é o pecado? Muitas vezes, nós temos certos desejos adormecidos dentro de nós. Coisa que nós
coisas que nós queríamos muito antes de nos converter, antes de conhecer a Deus. E às vezes essas coisas ficam ali dentro de nós, e nós começamos a buscar a Deus, começamos a vir na igreja, e aquilo fica adormecido. Mas o diabo sabe que você deseja aquilo. O diabo sabe. E aí, de repente, quando você menos assusta, você se depara com aquilo na sua frente. A armadilha está pronta. Mas quando a pessoa passa a vigiar em Deus, eu tenho uns desejos, você tem desejos. E muitas vezes esses desejos não são a vontade de Deus. E aí o diabo sabe, ele cria aquela oportunidade, ele cria aquele pau que joga assim na sua frente. E na hora eu sempre quis ter isso, eu sempre quis possuir isso. Se você não vigiar, aquele desejo pode te dominar. E aí já era. Até homens de Deus têm que vigiar. Olha o que está escrito em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Era um homem de Deus. Poderia ter sido sucessor do profeta Eliseu. Mas ele viu uma oportunidade. E aí foi seduzido. Aquilo já estava dentro do coração dele. Ele tinha vontade de possuir aquilo. Mas era a vontade de Deus? Meu irmão, Deus, Ele pode nos dar as coisas. Temos que clamar a Ele, esperar Ele nos dar as coisas. Mas Satanás, ele é muito esperto, ele cria oportunidades. É aquela questão da coroa sem cruz. É a coroa sem cruz. Se você for ler lá no Salmo, está escrito assim: pede-me e te darei as nações por herança. Deus, ele já havia prometido todas as coisas para Jesus. Tudo já havia sido prometido para Jesus, mas depois da cruz, era preciso passar pela cruz primeiro. E muitas vezes nós não queremos passar pela cruz, o problema é esse. Aí Satanás vem e oferece, e põe aquilo tudo de frente da pessoa, e fala assim: tudo isso te darei, mas você tem que me prostrar. E esse prostrar, muitas vezes, vai ser roubar, vai ser vender algo ilegal, vai ser fazer alguma coisa para conseguir. Esse prostrar. Quando você consegue as coisas de uma forma ilegal, é a coroa sem cruz. Desde que Adão pecou, meu irmão, nós temos que suar para conseguir as coisas. Não aceite nada que não venha do seu suor. A não ser que seja um parente, um pai seu que quer te dar, não quer te presentear. Aí você vê que é de Deus para a sua vida, tudo bem. Mas não aceite nada que não saia do seu suor, porque é uma ordenança de Deus. Você tem que lavrar a terra para você conseguir as coisas. Foi uma ordenança de Deus. Não aceite nada, meu irmão. A não ser que você viu uma pessoa de Deus que está te dando. Não, ali é Deus que está abençoando, sim. Mas muitas vezes chega propostas aí, do mundo aí. Ah, não, faz aqui e tal, vamos no jeitinho aqui, depois você faz um favorzinho para mim, depois você faz uma coisinha para mim e tal, eu vou te dar isso aqui, aí você faz isso aí. Entendeu? Satanás quer que você está me entendendo, né? Você está me entendendo. É aquele jovem, eu já falei isso aqui uma vez, aquele jovem que tem um desejo de comprar sua moto. E aí ele começa a trabalhar, ganhando R$1.000. Quanto que é o salário mínimo? 1.000 e pouco por mês. E aí a moto custa 10, 12 mil. Ele fala assim: vai demorar para me comprar essa moto. Eu ganho 1.000 e poucos reais por mês, eu tenho minhas despesas, vou depositar R$500 todo mês. Para mim juntar aí uns 10 mil, vai dar quantos meses? R$500 por mês. Aí ele pensa: vai demorar, eu vou ter que andar muito tempo a pé para mim comprar essa motinha. Mas aí chega um e fala assim: não, você vai fazer uma entrega em tal lugar para mim, eu vou te dar 5 mil. Você faz 2 entregas, você tem 10 mil para você comprar sua moto. Mas aí, se você se aceita, você vai prostrar para o diabo. É tudo o que ele quer que você se prostra para ele. É o que ele falou com Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares.
ele teria que trabalhar muitos meses, mais de ano para comprar aquela moto. É a cruz. É o que Deus ordenou, tem que lavrar a terra, o suor tem que descer, é a ordenança de Deus. Mas aí Satanás vem e te oferece a coroa sem cruz, ele te oferece aquilo ali sem a cruz. Foi isso que ele prometeu para Jesus. Oh, meu irmão, em todos os lugares existe esse famoso jeitinho aí. Em todos os lugares vai ter esse jeitinho, uma coroa sem cruz. Mas quando se você aceitar, você se dobrou para Satanás. Mas Jesus falou, não, sai-te, Satanás, porque está escrito, só a teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E quando você lavra a terra e o suor desce de seu rosto, as coisas são purificadas, você está exaltando a Deus e não ao diabo. Foi isso que Jesus falou, outras palavras. Aí Jesus vai para a cruz, consegue depois da cruz, vai para a cruz. E aí ele tem domínio sobre a morte, tem domínio sobre todas as coisas, né? Porque tudo foi dado a ele. A coroa foi dada a ele, mas depois da cruz. Mas a oportunidade apareceu na frente de Jesus. A oportunidade vai aparecer na nossa frente. Muitas vezes vai aparecer na nossa frente. E aí, você sabe, é errado, meu irmão, não é certo. A vontade de Deus não é essa, a vontade de Deus é que você lavre realmente a terra. É que você consiga com o suor do seu rosto. Então vamos, 2 Reis, capítulo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que meu senhor impediu este Ciro, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Olha para você ver, a oportunidade estava na frente dele. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. É só prostrar, é só aceitar. Você está prostrando para o diabo, é tudo isso que Satanás quer. Aquele está na minha mão, ele se prostrou para mim já. E Geazi viu na frente dele. Geazi, ele trocou, toda pessoa que se prostra para o diabo, ele está trocando as maravilhas de Deus por porcarias. Você imagina o que Geazi trocou? Né? A Bíblia não fala, mas eu imagino que ele seria o sucessor de Elias. O que Deus não faria na vida desse homem trocar por essas coisinhas aí? Interessante isso, né? Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que meu senhor impediu este Ciro, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia, porém, tão certo como vive o Senhor. Ainda usou o nome de Deus, né? A pessoa, quando está no erro, ele usa até o nome de Deus. Ele começa, a pessoa, quando está envolvida numa coisa, a concupiscência da carne, o desejo, às vezes ela é tão grande na vida do homem, que o homem começa a falar de Deus, o homem fica louco. Às vezes a coisa é tão grande na vida do homem, que ele começa a ficar louco, começa a fazer coisas para ter aquilo, se torna como se fosse uma doença na vida do homem. Olha o caso de Davi. Davi, quando envolveu com a mulher de Urias, você vai ver que Davi peca com a mulher de Urias, e Deus não falou nada naquele momento. Deus esperou mais de 9 meses para falar com Davi. Você acha que Davi pecou aqui agora e Deus já mandou o profeta Natã para falar com ele? Não, você vai ver que quando Natã fala com Davi, a criança do adultério já havia descido, já havia nascido. Já tinha se passado mais de 9 meses quando Deus manda o profeta lá. Sabe por quê, meu irmão? Quando a pessoa está tão envolvida na coisa, ele está tão enlaçado na coisa, tão tentado, ele não ouve nem a Deus mais. Aqui. Geazi. Às vezes as coisas, na matéria, o desejo de possuir as coisas se torna tão grande na pessoa que ele já não ouve mais Deus. Davi estava tão envolvido naquele pecado, ele ficou tão seduzido com aquela mulher, com aquela coisa toda ali, que Deus não deixou passar 9 meses para mandar o profeta lá falar com ele.
para ele cair na realidade. E muitas vezes é assim, meu irmão, a carne, se der lugar para a carne, fica incontrolável, um abismo puxando outro abismo, e ali vai uma bola de neve. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu este Ciro Naamã, que da sua mão desse alguma coisa do que trazia, porém tão certo como vive o Senhor. Você vê o homem que conhecia a palavra de Deus, fazer coisa errada, falando em nome do Senhor, ele está muito seduzido. Tão certo vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar alguma coisa dele, é tomar, se prostrando para o diabo. Versículo 21. E foi Geazi ao alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse: vai, tudo bem? E aí agora começa a mentira, e vai uma coisa e vai outra coisa, e você sabe como essa história termina, né? Você sabe como essa história termina. E disse ele: tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E aí se prostrou para Satanás, aceitou o que Satanás ofereceu, recebeu a coroa, mas não passou pela cruz e saiu da presença de Deus. E perdeu o que Deus tinha para ele. Perdeu o que Deus tinha para ele. Meu irmão, Deus tem maravilhas para cada um de nós. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida é que bênção tem posição. Parece que a bênção tem uma posição para receber ela. Parece que não pode ser sentado, não pode ser em pé. Eu estou citando sentado ou em pé aqui para você entender um pouquinho. Mas o que eu quero dizer é que bênção tem posição, posição espiritual, tempo de Deus. Parece que às vezes as bênçãos estão vindo ali, mas Deus segura ela mais um pouquinho. E parece que às vezes as bênçãos nunca vêm na vida das pessoas, porque às vezes não há mudança, não recebe. Parece que sim, meu irmão, bênção tem posição de recebimento, posição em Cristo, posição na vontade de Deus. Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para as nossas vidas, meu irmão. E esse melhor está nele. Ninguém, pois, que milita, se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, e se alguém também não militar, não é coroado, senão militar legitimamente, o lavrador que trabalha, suor do rosto, foi uma ordenança de Deus, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, porque sofro trabalhos até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também alcancem a salvação que está em Jesus Cristo, com glória eterna. A palavra fiel é esta: se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus não nega a si mesmo. Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero uma oração, fica de pé. Eu não quero oração, pode ficar sentado. Aleluia!